Quando militares alegaram ter visto um objeto voador não identificado próximo a uma base na Inglaterra, esse evento ficaria conhecido como o Incidente de Roswell britânico. Mas será que eles realmente testemunharam o fenômeno causado por extraterrestres ou tudo não passou de um grande engano? Olá, queridíssimos! Eu sou a Beatriz Amorim e eu conto segredos e mistérios aqui numa sala escura. Nesse canal falamos sobre true crime, casos sobrenaturais e basicamente tudo que é misterioso, tudo que é estranho, tudo que é esquisito. E hoje a gente vai falar de aliens. Vocês não fazem ideia de como eu estava ansiosa para trazer um caso ufológico aqui para vocês, porque eu gosto muito desse tema. Eu tô aqui com o meu quadrinho do Arquivo X, que fica no cenário, e eu tô com a camiseta da minha banda preferida, que é o Blink-182, e que tem o Tom DeLonge, que gosta bastante de OVNIs e de ETs e de ufologia. Então, eu espero que eu deixe meus manos Fox Mulder e Tom DeLonge muito orgulhosos com o conteúdo de hoje. Aproveita já para me seguir nas outras redes sociais, que eu também posto conteúdo por lá, se vocês quiserem conhecer mais um pouquinho sobre mim. E aproveita também para já se inscrever no canal, para você ficar sabendo toda vez que sair vídeo novo. Eu posto vídeo toda semana. Então, sem mais delongas, vamos para a história de hoje. A floresta de Rendlesham fica na Inglaterra, no condado de Suffolk, a cerca de 13 quilômetros de distância da cidade de Ipswich. Próxima a esta floresta ficavam duas bases militares, a RAF Bentwaters e a RAF Woodbridge. Nos anos de 1980, ambas as bases estavam sendo ocupadas por militares da Força Aérea dos Estados Unidos, a USAF. O comandante-geral das duas bases era o coronel Gordon Williams, e a base de Woodbridge tinha como seu comandante o coronel Ted Conrad e o seu vice-comandante, o tenente-coronel Charles Haut, que vai ser uma pessoa muito importante para esse relato de hoje. No dia 26 de dezembro de 1980, uma patrulha que passava ali próximo ao portão leste da base de Woodbridge viu uma luz estranha na floresta. Pensando que pudesse ser uma aeronave que tivesse caído ali na região, eles entraram então na floresta para investigar. Então, essa patrulha, que era composta por 3 homens, foi até o local onde essas luzes foram vistas. Segundo o relato do John Burroughs, quando eles chegaram nesse lugar, eles viram um objeto metálico que emanava luzes coloridas, de cor azul, vermelha e laranja. Ao tentar se aproximar daquele objeto, aquilo se moveu por entre as árvores e acabou deixando os animais ali da região muito agitados. Os animais estavam parecendo assustados e fazendo muito barulho. E o sargento Jim Penniston relata não só ter visto um objeto estranho, mas sim ter tocado nele. Segundo ele, ele viu esse artefato coberto de hieróglifos. Esse artefato tinha mais ou menos uns 3 metros de altura e uns 3 metros de largura na base e um formato triangular. Ele encostou, então, nesse objeto e o objeto era quente ao toque e parecia ser feito de um material suave e opaco. E aí, às 4 da manhã daquela madrugada, a polícia local do condado de Suffolk foi chamada para ver o que poderiam ser essas luzes. Os policiais chegaram lá e, para eles, não se tratava de nada diferente. Para eles, eram só as luzes do farol de Orfordness, que podiam ser vistas da floresta de Rendlesham. Mas aí, na manhã do dia 27, voltou uma equipe de militares naquele local onde tinha sido visto esse objeto estranho, e eles notaram que tinham 3 marcas no chão, como se alguma coisa tivesse pousado ali. Essas marcas foram fotografadas, foram avaliadas. Eles perceberam também que as árvores em volta tinham alguns danos, como galhos quebrados e umas marcas. E, novamente, a polícia do condado de Suffolk foi chamada, mas para a polícia parecia que aquelas marcas eram só marcas feitas por animais da floresta. Então, na noite de 28 para 29 de dezembro, houve um segundo avistamento. Nessa noite, o coronel Haut liderava uma incursão para a floresta para investigar essas marcas e para fazer medições dos níveis de radiação delas. Inclusive, segundo essas análises, os níveis de radiação das 3 marcas estavam aumentados em comparação com locais mais afastados ali na floresta.
E aí, enquanto eles estão ali fazendo os procedimentos, uma luz vermelha é vista no céu. Esse momento é capturado por uma gravação de áudio que o Coronel Halt estava fazendo. Também foram vistas outras 3 luzes brilhantes, 2 ao norte e uma ao sul. E a mais brilhante das 3 chegou a ficar pairando no ar por 2 a 3 horas e de vez em quando ela soltava um feixe de luz para baixo. E sobre essa noite do dia 28 para o dia 29, outros 2 oficiais têm histórias bem interessantes. Um deles é o Larry Warren e o outro é o sargento Adrian Bustinza. Ambos testemunharam coisas ali naquela noite. Eles relatam que por volta das 23 horas eles foram até o local de avistamento das luzes e quando eles chegaram lá, eles viram que tinham alguns militares ali em volta de um objeto que estava caído no chão. E aí nessa hora aparece uma luz vermelha no céu. Era uma luz que tinha mais ou menos o tamanho de uma bola de basquete e ela fica pairando ali no ar a mais ou menos 6 metros do chão. E aí essa luz explode e aparece um artefato vindo dela no chão da floresta. Esse artefato não tinha nenhuma marca, nenhuma bandeira e nem nada que pudesse identificar de onde ele vinha. E aí nessa hora chegou um oficial mais velho e mandou o Warren e o Bustinza irem embora dali. Mas de longe eles conseguem ver o coronel Gordon Williams, que era o comandante das 2 bases, se aproximando daquele artefato e encontrando o que parecia ser uma criatura. O Warren relata que ele voltou para a base depois disso, mas o sargento Bustinza disse que ficou até por volta das 4h30 da manhã, que foi quando a nave teria ido embora. Ele conta que o objeto flutuou, ficou pairando no ar e de repente saiu em disparada, fazendo um vento muito forte, mas curiosamente nenhum barulho. E esses são os relatos que temos daquelas 2 noites. Existe um documento redigido pelo Coronel Halt, com data de 13 de janeiro de 1981, que ele enviou para os seus superiores, contando um resumo do que aconteceu nessas 2 noites, inclusive o que ele testemunhou. Só que nesse documento não estão os relatos do John Burroughs, nem dos sargentos Peniston e Bustinza, e nem o relato do Warren. São só mesmo as observações do Coronel Halt. E aí que começam as inúmeras polêmicas desse caso, porque tem muita gente que acredita que sim, foi um evento ufológico, mas existe também muita gente que é cética e acha que tudo aquilo que aconteceu naquelas 2 noites tem uma explicação racional. Entre as pessoas que querem acreditar está um homem chamado Daniel Simpson, que foi diretor de uma dramatização do evento, chamada The Rendlesham UFO Incident. Essa dramatização foi inclusive gravada lá na floresta de Rendlesham, onde tudo aconteceu. E o Daniel Simpson relata que enquanto eles estavam fazendo as gravações, ele viu algumas escotilhas pela floresta. E aí ele abriu uma dessas escotilhas e viu que tinha uma escada descendo para baixo. O Daniel Simpson acredita que as bases de Bentwaters e de Woodbridge estavam ligadas uma à outra por meio de túneis subterrâneos, o que, de certa forma, não seria nada extraordinário, porque muitas bases militares têm túneis subterrâneos. E aí ele conta também o relato que ele ouviu de um funcionário de uma empresa de telefonia. Esse funcionário foi chamado para fazer a instalação de cabos de internet no prédio onde funcionava a base de Bentwaters, que hoje é uma propriedade privada. E aí ele chegou lá, ele foi instalar os cabos da internet quando ele viu que já tinham cabos de internet e que a internet que passava por ali era muito avançada. Só que, em teoria, aqueles cabos eram dos anos 80. Para o Daniel, a história desse homem só comprova que a tecnologia militar é absurdamente mais avançada do que a tecnologia que os civis têm acesso. E o que eu entendi que é o ponto que ele quer chegar com isso, que os militares e o governo sabem de muito mais coisas do que eles deixam transparecer. Outra pessoa que também defende, com unhas e dentes, que o incidente na floresta de Rendlesham foi sim um evento ufológico é o Coronel Halt. Ele afirma que o que ele viu foi sim um objeto voador não identificado de origem extraterrestre e ele dá entrevistas e fala sobre isso até hoje. Em 2010, já aposentado, o Coronel Halt fez uma declaração juramentada, onde ele reconta a história dele, ele reconta o que ele presenciou e ele diz também que ele acredita que os governos americano e britânico estejam em conluio para esconder a verdade. Agora a gente vai para o outro lado, para as pessoas que defendem que essa história não passa de um grande engano ou então de um boato. Essas pessoas apontam as inúmeras situações que poderiam ter causado aqueles fenômenos, além de apontarem inconsistências nos depoimentos das testemunhas.
Segundo o trabalho de um pesquisador que obteve os testemunhos originais dos oficiais que presenciaram os eventos do dia 26, o depoimento de um oficial chamado Ed Cabansag dizia que, de fato, a patrulha foi até a floresta para ver umas luzes estranhas que eles tinham visto, mas que ao chegarem lá eles descobriram que era uma casa de fazenda que estava com todas as luzes acesas. E aí mais para frente eles chegaram num ponto de vantagem onde eles conseguiam ver melhor e viram que também tinham umas luzes completamente normais lá no fundo e que não era nada demais. Segundo esse mesmo pesquisador, o depoimento original do John Burroughs, que eu citei no começo como tendo sido um dos oficiais que viu o objeto voador não identificado, na verdade dizia que eles foram atrás dessas luzes, mas que perceberam que era apenas as luzes de um farol. Agora, o depoimento do sargento Jim Penniston, que foi quem relatou ter tocado no objeto não identificado, foi totalmente descredibilizado pelo coronel Ted Conrad, que era o comandante da base na época. O coronel disse que ele entrevistou o Penniston naquela época e que o Penniston nunca falou nada sobre isso para ele. A polícia local do condado de Suffolk também não reconhece nenhum evento estranho na noite do dia 26, e segundo os arquivos do caso, os policiais achavam que era mais provável que se tratassem das luzes do farol de Orfordness, que combinadas com condições climáticas e as nuvens que tinham naquela noite, podem ter provocado um efeito visual estranho que acabou confundindo os militares da base. E essa questão do farol de Orfordness gera bastante discussão, porque tem gente que acha impossível que vários militares tenham simplesmente confundido as luzes de um farol com um objeto voador não identificado. Mas, aparentemente, os militares americanos não tinham tanta familiaridade com a forma com que o farol funcionava. Então pode ser que eles tenham se confundido naquela noite. E na fita gravada pelo Coronel Haut na noite de 28, é possível perceber que tem um intervalo de tempo em que eles observam as luzes, como se elas estivessem piscando. Esse intervalo é de exatamente 5 segundos, que coincide com o tempo em que a luz do farol de Orfordness pisca, que também é 5 segundos. Então pode ser que o coronel estava vendo naquela noite era também somente o farol de Orfordness. Agora, voltando ao dia 26, segundo registros astronômicos, um meteoro descrito como uma bola de fogo brilhante passou pela região naquela noite. Esse tipo de meteoro é muito confundido com OVNIs. Partindo para as marcas no chão da floresta, essas marcas tinham mais ou menos o tamanho de uma mão. Existem imagens dessas marcas que foram tiradas por um fotógrafo no dia 27 de manhã, e muitos acreditam se tratar apenas de marcas normais feitas por animais ali da floresta. Muito provavelmente coelhos, ou então simplesmente impressões aleatórias feitas pelas folhas de pinheiro que caíram ali perto. E outra coisa importante são as leituras de radiação. Muita gente usa o fato dessas leituras de radiação estarem aumentadas próximo às marcas como uma prova irrefutável de que alguma coisa fora do normal esteve na floresta de Rendlesham naquela noite. Mas críticos apontam pela fita do Coronel Haut que a pessoa que estava manuseando o aparelho de medição parecia um pouco inexperiente, parecia não conhecer muito bem aquele aparelho e não saber exatamente o que estava fazendo. Isso faz com que algumas pessoas duvidem da acuracidade daqueles resultados. Além disso, especialistas dizem que mesmo que as medições estejam corretas, o aumento relatado seria irrelevante. E outra coisa apontada é que medições futuras não observaram esse aumento. E a gente sabe que radiação é uma coisa que fica no ambiente por um bom tempo. Então, se realmente esses níveis estivessem aumentados de forma significativa, isso seria observado por anos ou até décadas depois. Quanto às 3 luzes visualizadas pelo Coronel Haut no dia 28, astrônomos dizem que se tratam de estrelas brilhantes. Além do mais, a descrição e a localização dessas luzes tem sido usada para descredibilizar o depoimento do Coronel Haut, já que na declaração juramentada de 2010, ele descreve a posição dessas luzes de forma diferente da forma que ele descreveu lá em 1980. Temos também os radares britânicos que ficavam próximos às bases, que não captaram nada estranho nem na noite de 26 e nem na noite de 28. Mas o Coronel Haut afirma que após a aposentadoria dele, pessoas o contataram e disseram que, na verdade, houveram sim 2 ocorrências estranhas naquelas noites.
Outras suposições também foram feitas sobre esse evento, desde satélites espiões soviéticos que caíram na floresta, até de que tudo não passou de uma brincadeira, de um trote provocado pelo pessoal das Forças Aéreas Especiais para dar uma zoadinha com os americanos. Mas essas histórias não passam de histórias mesmo, nenhuma tem comprovação. E é isso. Esse caso tem muita coisa para ser discutida, tem muita coisa para ser explanada, mas eu acredito que seja uma daquelas situações em que quem acredita, acredita, e quem não acredita, não acredita. Vai muito da opinião pessoal de cada um. E eu vou ser bem honesta, vou dar minha opinião particular. Esse caso me deixa dividida, porque apesar de eu acreditar em extraterrestres, eu não sou conspiracionista de chapéu de alumínio, mas em ET eu acredito. Só que as explicações científicas que foram dadas aqui para essa história são muito plausíveis. E elas não deixam pontas soltas e, assim, explica tudo muito bem. Difícil você discordar de uma explicação científica dessas. Mas uma coisa que me pega muito nesse caso é que, assim, o Coronel Halt, por exemplo, que defende até hoje que o que ele viu foi um OVNI. Pô, o cara era coronel, não é uma patente baixa. Ele era coronel e ele era vice-comandante da base. Falar desse tipo de coisa, fazer esse tipo de afirmação, falar que você viu um OVNI, é o tipo de coisa que descredibiliza uma pessoa profissionalmente. É coisa assim, eu não sei como que as coisas funcionavam naquela época, e eu não sei como que funcionam as coisas no exército. Mas eu não duvidaria de que fazer uma declaração dessa pudesse fazer ele perder a carreira dele, perder a patente dele e tudo mais. E aí eu fico pensando, uma pessoa arriscaria tudo isso, toda uma carreira construída, toda uma posição, um salário que eu imagino que não devia ser ruim, por conta de um boato, de uma brincadeira, de uma confusão, de uma coisa que ele não tivesse certeza, ele ia afirmar isso até hoje, se ele não tivesse certeza do que ele viu. Então, assim, para mim, ou ele realmente viu um OVNI naquela noite, e ele sabe o que ele viu, ele tem certeza disso, e ele defende isso mesmo que ninguém acredite, ou ele cometeu um engano muito absurdo e se recusa a admitir que tá errado. Então, esse incidente aqui me deixa em dúvida. Acredito desacreditando e desacredito acreditando. Agora eu quero saber de vocês. Vocês são mais Fox Mulder? Vocês querem acreditar? Vocês sabem que a verdade está lá fora? E vocês acham que o incidente da floresta de Rendlesham foi sim um OVNI? Ou vocês são mais Dana Scully? Vocês são mais céticos? Vocês preferem as explicações científicas e vocês confiam única e exclusivamente nas explicações científicas? Deixa aqui pra mim nos comentários, eu vou ler absolutamente todos. E contem também pra mim se vocês gostam de casos de avistamentos ufológicos, se vocês gostam de casos de extraterrestres. Eu adoro. Então, se vocês gostarem, eu trago mais. Então, também deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu traga mais histórias desse tipo. E depois que você deixar o seu comentário, deixa o like também no vídeo, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo novo que sai toda semana e também me segue nas outras redes sociais que eu também posto conteúdo por lá. E por hoje é só. Um beijo e até o próximo vídeo.